Espero encontrá-los bem, com saúde. Me chamo professora Silvana, sou professora de Educação Física, pedagoga, tenho mestrado em Educação Física e o meu doutorado estou fazendo também em Educação Física. Fui convidada para ministrar a disciplina de organização de eventos esportivos, né? Então vou tentar fazer uma reflexão, trazer algumas análises para que a gente consiga entender e para que auxilie vocês no estudo dessa disciplina tão importante e que precisa ser pensada a partir de uma visão lato pelo professor de Educação Física, tá? E aí vale a gente abrir um parêntese que essa disciplina ela deve ser pensada tanto pelo bacharel quanto pelo licenciado. Ambos organizarão eventos esportivos, óbvio que o licenciado voltado mais para o ambiente escolar e o bacharel mais voltado para os outros ambientes de atuação do profissional de educação física. Bom, quando a gente pensa em organizar eventos esportivos, nós precisamos estar atento a alguns quesitos que são importantes, como, por exemplo, o que são eventos esportivos? O que compõe um evento esportivo? O Campeonato Brasileiro é um evento esportivo? Que estrutura eu preciso pensar para esse tipo de evento? Paralimpíadas, Olimpíadas, e aí vamos pensar em eventos menores, né? Eventos a nível local para depois a gente pensar em eventos maiores. Mas num primeiro momento eu preciso conhecer eventos esportivos como um todo e preciso também compreender que quando a gente fala em eventos, organização de eventos esportivos na área da educação física, eles não necessariamente precisam envolver a prática de atividade física. Eu posso estar me referindo também à organização de alguma palestra, à organização de uma mesa redonda. Então, existem outros eventos que não necessariamente irão envolver o esporte, a atividade física, mas que debatem o tema e que também são considerados eventos voltados para o esporte. Tá? Bom, a gente precisa começar a discussão pensando o que são os eventos. Tá? Algumas perguntas são necessárias. O que são os eventos? Evento é pura e simplesmente uma festa? São questões que a gente precisa estar pensando. Uma reunião de pessoas? Quem nunca participou de um evento na vida? Todas as pessoas já, com certeza, vão levantar a mão e vão dizer sim, já participamos, já presenciamos eventos. Bom, para que eles servem? Qual o objetivo do evento? E qual o segredo do sucesso de um evento? Então, esses quesitos, essas questões levantadas aqui, quando eu pensar em organizar um evento, eu preciso estar atento para poder respondê-las. E vamos tentar responder no decorrer dessa explanação. Bom, também precisamos pensar que eventos, eles não pertencem apenas à área da educação física. Hoje em dia nós temos, por exemplo, o turismo, a área do turismo, a área científica, envolvidos em eventos, inclusive eventos voltados para a prática de atividade física e que organizam esses eventos e organizam muito bem. A educação física, a pedagogia, a administração, o pessoal de marketing sempre atua em conjunto nesses eventos. Então, nós temos diversas áreas do conhecimento envolvidos na organização desses eventos. Além disso, nós precisamos compreender que os eventos, eles envolvem o mundo do lazer. Por quê? Porque eles são espetáculos e devem ser espetáculos. Tá? Eles são criados e pensados para públicos específicos. Nós precisamos também entender que por pertencer a esse mundo do lazer, envolve e ser um espetáculo, o atleta, que geralmente é o ativo, e o torcedor, que geralmente ocupa o papel de espectador, mais passivamente. E eu também preciso entender que esse mundo de esportes, de eventos, de espetáculo, de lazer, vai ter sempre um objetivo. Precisamos pensar também que esses eventos eles não são voltados apenas para o público adulto, ou seja,
É preciso entender que desde tenra idade as crianças elas já estão envolvidas em atividades físicas, em atividades de eventos que precisam ser pensados e organizados. Só que, claro, para a criança a gente vai ter um olhar diferenciado, até porque vai envolver a brincadeira, a recreação. O sentido que é dado num evento para a criança é a essência que tem a infância, que é o brincar. Brincar com fim em si mesmo. Brincar por brincar. A gente precisa entender os eventos como sendo voltados para todos os públicos. Então, se a gente pensar em eventos voltados para o público da adolescência, o que atrairia mais eles? Lembrando que a gente compete com a mídia, que é altamente atrativa, com o cinema, com restaurantes, com eventos sociais que muitas vezes acabam tirando o interesse ou não fazem com que os jovens tenham tanto interesse em eventos esportivos ou eventos mais voltados para a prática de atividade física, se comparados com os eventos que nós temos na atualidade, que são eventos mais voltados para o sedentarismo, para espetáculos de cinema, para teatros, enfim. Então, esse público ele merece um olhar diferenciado, e quando a gente vai montar um evento para eles, nós precisamos estar atentos às demandas e ao novo perfil do adolescente no século XXI. Bom, se eu preciso estar atento a esse novo perfil do adolescente, é necessário que nós possamos entender qual a identidade que o adolescente vai ter com o evento. Tá? Lembrando que a adolescência, existe uma crise de identidade porque a adolescência é uma superação da infância. Então, o lazer, os espetáculos, as atividades esportivas e os eventos voltados a esse público, eles precisam trazer representações simbólicas e a identidade ou identificação desses jovens, desse público, com a atividade ou o evento que está sendo proposto. Isso é extremamente importante. Nós também precisamos fazer uma distinção que existem muitos eventos mais voltados para o lazer e outros eventos mais voltados para a área esportiva. São eventos distintos, mas ambos organizados pelo profissional da educação física. E a gente vem perdendo um campo muito grande nesses eventos voltados para o lazer, porque profissionais, principalmente da área do turismo, vêm tomando um espaço muito grande, obviamente, porque nós estamos abrindo esse espaço. Então, o lazer também é algo para se pensar. Eventos voltados para o lazer atendem um público geralmente diferenciado, um público de terceira idade, um público de pessoas que já estão aposentadas. Então, são eventos que vão envolver atividade física e que podem ser pensados, deveriam ser pensados e tem. Esse público é um público muito fiel. Então, se você faz um evento e eles têm uma identificação com esse evento, eles acabam tendo fidelidade. Esse evento pode ser promovido mais de uma vez por ano ou sempre, todos os anos, que eles sempre terão esse público muito adepto que acaba aderindo à ideia do evento. Bom, sabendo disso, a gente sabe que existe um universo hoje em dia de empresas voltadas a eventos esportivos, e a grande maioria delas tem um professor de educação física que está junto, auxiliando a organização desses eventos. Por que os eventos vêm dando tão certo? Porque nós, seres humanos, nós somos seres sociais. Então, o homem, ele busca, como ser social, incessantemente formas de interação com as outras pessoas. Tá? Essa sociabilidade é algo que fomenta cada vez mais o universo dos eventos. E nos últimos 10 anos, tanto as empresas quanto os organizadores dos eventos se multiplicaram e muito. Então, cada vez eles não são mais amadores, estão cada vez mais profissionais. Estamos aprendendo a viver, então,
e nos relacionarmos através de eventos. Essa é uma grande verdade. Poderíamos, inclusive, afirmar que estamos próximos de uma sociedade de evento. Bom, nesse sentido, então, o mercado dos eventos é a indústria que mais vem crescendo na última década, tá? A indústria do entretenimento é a que mais cresce, não só a nível de Brasil, mas a nível mundial. Essa indústria envolve tanto esporte, show, lazer, cultura, saúde, viagem, enfim, serviços de merchandising, envolve uma gama gigantesca de variáveis que podem ser oferecidos. E um dado importante é que nos Estados Unidos, por exemplo, 18% do PIB daquele país vem do mercado de eventos. Nós poderíamos afirmar que o futuro do emprego está aí, está nesse mercado, está nesse nicho. Mas para que a gente tenha realmente condições de competir nesse mercado que está cada vez mais profissional, não é mais amador, cada vez mais competitivo, nós precisamos entender que houve uma mudança ao longo do tempo. Os esportes e os eventos, a forma com que eram oferecidos era de um jeito que, se a gente for fazer uma análise, desde a antiguidade, lá no Antigo Egito, nós tínhamos cerimônias religiosas, nós tínhamos eventos que envolviam a vida dos faraós. Depois, passando pela China, nós tínhamos os chineses, que foram grandes mestres nesse assunto. Eles são grandes cerimonialistas, ou seja, eles tiveram eles deixaram marcado na história muitos eventos importantes. Se a gente adentrar lá na civilização greco-romana, nós temos a mitologia grega e as competições esportivas, né? Muitos símbolos, muitas coisas que nós utilizamos até hoje nas Olimpíadas vêm de herança dessa época. Na Idade Média, a gente sabe que as cerimônias tinham muita ostentação, tá? E principalmente em relação à ostentação de eventos muito sofisticados, muito bem elaborados. Nessa época nascem os teatros, congressos, conferências. E depois, com a Revolução Industrial, também é um marco na história na qual nós temos um novo olhar para os eventos. Isso acaba intensificando a organização dos eventos, principalmente técnicos e científicos. Aí nascem as mesas redondas, os congressos nos formatos próximos do que nós temos hoje, os painéis, a apresentação de pôsteres, enfim. Características, né, de um evento. Vamos pensar como deve ser essa característica. Bom, quando eu pensar em um evento, eu preciso pensar em evento como um fato. Eu preciso dar uma personalidade, criar um DNA para esse evento. Eu preciso entender que esse evento ele vai ter um início e um fim, ou seja, necessita de um planejamento. O evento ele também precisa nascer como uma notícia. O sucesso do evento mora aí, na divulgação, na mídia, no patrocínio, na promoção desse evento. Além disso, eu preciso entender que o evento ele é um acontecimento. Ele vai ser uma sensação, ele vai trabalhar com emoções, expectativas, criatividades, sonhos, por isso eles vendem tanto, por isso tem tantos adeptos, por isso a gente consegue ter tanto sucesso na área de eventos. E aí é interessante a gente analisar o público que vai assistir, que vai ser espectador ou que vai participar do evento. É interessante a gente analisar o que essas pessoas esperam do evento, né? Em relação à participação, qual o envolvimento, qual
interatividade, é um entretenimento. Além disso, esse evento ele vai gerar emoções que vão deixar marcas. Quais são as surpresas, as novidades, qual será a atração, a fantasia que as pessoas têm quando a gente começa a divulgar um evento sobre o tema, sonhos, decorações, a realização do evento, a satisfação que o público que assistiu, que participou, que interagiu teve. A satisfação ela é extremamente importante. Então, a participação, mesmo que seja como espectador, nós acabamos tendo uma participação que vai gerar uma emoção. E essa emoção, ela atendeu às nossas fantasias, às nossas expectativas, aos nossos sonhos. E tudo isso gerou uma realização satisfatória. Se for satisfatória, nós conseguimos atingir o objetivo do nosso evento. Se não foi, a gente começa a repensar o que é e o que não deu certo, o que é o evento, por que não deu certo, por que eu não consegui gerar nas pessoas as sensações esperadas para tal evento. Então, para a gente falar num evento que supere todas as expectativas, vamos para o que tem de mais importante: planejamento. Tudo na vida precisa ser planejado, tá? E uma dica super importante: nunca planeje um evento para que ele seja mais ou menos. Ele não pode ser um evento bom, ele tem que ser um evento excelente. Por isso, planeje um show digno da Broadway. E se tudo sair errado, ainda assim você terá um grande evento. Então você tem que planejar o show dos shows. Você tem que sempre pensar na expectativa máxima e tentar atingi-la. Para a gente iniciar então o planejamento de um evento, nós precisamos pensar o que é importante avaliar. Bom, o perfil do evento. Precisamos elaborar um perfil. Para quê? Para que a gente tenha informações suficientes para gerar o planejamento, o orçamento, que serão informações preliminares. Quando a gente fala em um evento, pensamos no local, possíveis datas, tempo de duração, tipo de evento e objetivo. Além disso, os convidados. Quem é o nosso público-alvo? Quem serão convidados? Onde a gente vai distribuir os convites ou disponibilizar o acesso para serem comprados ou informar o local de compra, número esperado de convidados, preço aproximado por pessoa ou inscrição, depende do tipo de evento. Além disso, quando eu estou nessa fase, é extremamente importante eu pegar eventos, essa fase que eu estou traçando o perfil do evento, pegar eventos anteriores e fazer uma análise do que deu errado e o que foi acertado em outros eventos. Se não existem eventos como esse que estão sendo organizados, em eventos muito parecidos, no qual as pessoas acertaram, e eu preciso fazer uma análise do que foi acertado e uma análise do que se errou para que a gente tente não cometer os mesmos erros. Os recursos financeiros, qual o dinheiro que nós teremos para isso? Além disso, o local do evento. Onde é que vai acontecer? Num salão de festas, num clube, numa área de lazer, hotel, ginásios. Aonde será o evento? Tá? O local do evento muitos estudiosos da área de organização de eventos dizem que é mais uma ciência do que uma arte. Então precisa ter uma análise criteriosa e cuidadosa para que a gente atenda. Por exemplo, eu procuro um lugar buscando um ambiente propício, localização, infraestrutura e, além de tudo isso, que atenda aos objetivos do evento. E a programação, tá? Eu preciso colocar no papel que solenidades terá coffee break, terão almoços, terão jantares, teremos que disponibilizar restaurantes para os convidados, para as pessoas que participarão do evento. Além disso, além da programação, terão programações extras, então eu preciso ter muita atenção. Durante a elaboração dessa etapa
de programação, nós precisamos procurar relacionar todos os itens sobre os quais incidem custos e jamais deixe de relacionar a logística necessária, pois poderá inviabilizar seu evento financeiramente. Existem algumas formas que são determinantes para a gente alcançar a excelência nos eventos que nós organizarmos, tá? Primeira coisa é pensar no planejamento. Existem algumas variáveis que são controláveis, então nós precisamos ter o controle dessas variáveis, como por exemplo, ações voltadas aos recursos humanos, às pessoas responsáveis pelo evento, o cronograma e o tempo são variáveis que nós precisamos controlar. Algumas variáveis, as incontroláveis, vão fugir do nosso controle, mas a gente precisa saber que elas acontecem, como por exemplo os cenários adversos. Digamos que a previsão do tempo não ajude o evento a céu aberto. Será que existe uma possibilidade de existe um local fechado para fazer o evento, para oferecer o evento? Se existe, se não existe, qual seria uma outra possibilidade? Além disso, os colaboradores, a habilidade técnica, tá? A responsabilidade e o comprometimento de todos os colaboradores e fornecedores. Ainda o profissionalismo, tá? É extremamente importante. Nós precisamos atingir um padrão de qualidade compatível com o mercado, e isso tem a ver com a questão profissional. Os eventos, eles podem se classificar em particular, na categoria particular, institucional ou promocional, tá? A tipologia, artístico, científico, cultural, educativo, empresarial, de lazer, desportivo, beneficente, turístico. Existem várias tipologias. Então, quando a gente falar em eventos, organização de eventos voltados para a área que envolvem a educação física, alguns conceitos são importantes. Sempre que a gente falar de esporte, a gente precisa entender que esporte é uma atividade predominantemente física, que possui finalidades competitivas e atende a regras pré-estabelecidas. Então, se for organização de eventos esportivos, necessariamente nós vamos então ter regras pré-estabelecidas e nós vamos ter alguma atividade física, tá? Campeonato, torneio não significam a mesma coisa, não são sinônimos, né? Campeonato vai ter sempre um ganhador e um campeão, torneio vai ter um ganhador e um vencedor, tá? Então, quem ao final vencer o torneio é vencedor, quem vencer o campeonato é o campeão. Nós temos competições esportivas de curta duração e de longa duração, sendo que os torneios sempre serão de curta duração e campeonatos sempre serão de longa duração, tá? Dentro da educação física ainda, nós temos outros exemplos de eventos que envolvem atividade física, como Olimpíadas, a ginástica recreativa, campeonato de xadrez, desafios esportivos, como, por exemplo, competição de lances livres no basquete, torneio de futsal, vamos ver o que mais, festival de ginástica, enfim. E aí a gente precisa entender que quando a gente organiza evento na área da educação física, tá, existem eventos também não esportivos, como seminários, congressos, palestras, tá? São eventos, os eventos esportivos são aqueles que o objetivo maior é a realização do quê? De uma competição esportiva. Os eventos não esportivos na área da educação física são aqueles que o objetivo principal é a realização de uma atividade sobre a educação física, tá? Então, são coisas distintas, mas que vão ter como foco a atividade física. E aí, então, é interessante
a gente entender o que é a anatomia de um projeto, né? Se tudo precisa ser planejado, esse planejamento precisa ir para o papel. Então, todo planejamento, seja ele para um evento esportivo ou não esportivo na área da educação física, nós vamos precisar ter um projeto escrito. Esse projeto vai ser composto por uma folha de rosto, tá? Onde eu vou colocar o nome do projeto, logomarca, slogan. Depois eu tenho que, no segundo momento, fazer uma apresentação. O que seria isso? Eu devo contar de maneira objetiva quem é a equipe que está por trás do projeto, o que é, para quem é, o porquê do projeto, o porquê do evento, ressaltar a relevância social ou esportiva, tá? E se existe alguma pesquisa de mercado para que esse evento aconteça. O objetivo, definir claramente o objetivo principal e os objetivos secundários, tá? Dando ênfase nos resultados que se espera alcançar. Preciso trazer ainda no projeto o local, tá? Aonde será o evento, e lembrar que hoje em dia um evento, para ter uma autorização para acontecer, ele precisa ter a acessibilidade, ou seja, ele tem que ter acesso, todas as pessoas têm que ter acesso ao local. A questão da pessoa com deficiência precisa ser considerada, os banheiros têm que ser adaptados, pisos adaptados, enfim, nós precisamos ter a questão da acessibilidade atendida no local de organização do evento. Eu preciso trazer também nesse projeto o público-alvo, tá? A quem se destina o projeto? Quem serão as pessoas que vão participar desse evento? Em seguida, eu preciso trazer o desenvolvimento, ou seja, eu preciso informar todos os detalhes operacionais, como serão feitas as inscrições, premiações, estratégias, ações, todas as atividades precisam estar descritas. Após o desenvolvimento, eu vou pontuar sobre os recursos, tanto recursos humanos, pessoas que vão ser necessárias para que esse evento aconteça, tanto quanto recursos materiais, recursos físicos, recursos financeiros, e nesse momento eu vou dar uma atenção especial à questão do orçamento. Eu preciso também utilizar do aproveitamento promocional, ou seja, mostrar os benefícios ao patrocinador. Ter um patrocínio é algo extremamente importante. A comunicação do evento tem muito a ver com o seu sucesso, a divulgação desse evento, tá? Então, parcerias com o poder público, apoio de empresas, enfim, é necessário que a gente faça um plano de envolvimento, tá? Um plano de mídia para que haja, então, patrocínio e que também seja um veículo de comunicação do evento através das diversas formas que nós temos de comunicar, folhetos, cartazes, intranet, internet, enfim, materiais que possam divulgar, até mesmo o uso da mídia, a televisão, rádio. Após isso, eu tenho que trazer o cronograma. Todos os eventos deverão ter um cronograma, tá? Data de início e data de término, duração do evento. Além de tudo isso, eu vou precisar colocar os anexos, ou seja, modelos de ficha de inscrição, o regulamento do evento, as regras, o regimento do evento, tá? Tudo isso é necessário. E ao final, eu deixo uma parte para trazer a avaliação. Sempre ao final de um evento, para a gente fechar os trabalhos e dizer que o evento está encerrado, é necessário que seja feita uma avaliação. E aí a avaliação da equipe, tá? A avaliação se os objetivos foram atingidos, se a expectativa dos patrocinadores foram atendidas, se as pessoas que participaram saíram dali satisfeitas com o evento, se esse evento vai fazer com que elas retornem aos próximos eventos que serão promovidos, tá?
que problemas aconteceram, o que nós poderíamos ter evitado e como a gente vai evitar isso no próximo evento. Os recursos financeiros captados foram suficientes? A gente tem que trazer todas essas questões. E dar um feedback ao nosso patrocinador. Isso é extremamente importante, tá? Sempre que tiver patrocinadores externos ao evento, nós precisamos, sim, dar esse feedback que é extremamente importante. E é importante porque o patrocínio, ele associa o nome da empresa ao evento, e se a empresa que está patrocinando é forte, isso dá uma certa credibilidade ou dá uma credibilidade maior ao evento, uma visibilidade maior, tá? Um reconhecimento público, reforça a imagem da instituição e do evento, por isso a gente tem que ter um cuidado bem grande quando fizer associações a certos patrocinadores, tá? Também traz uma identificação com os segmentos do mercado, envolve a comunidade externa, tá? E acontece uma exposição na mídia. Automaticamente sempre vão associar então a marca do evento com a marca do patrocinador. Isso é extremamente importante, que a gente tenha então esse cuidado. E aí, gente, a ideia era essa, era trazer um pouquinho do que é organizar um evento de uma maneira bem resumida e me colocar à disposição, né? Vocês têm o material de apoio, apostila, tem alguns artigos que eu enviei e esse material agora para ver se ajuda a esclarecer um pouco mais esse conteúdo que está sendo ministrado na disciplina desse semestre, na disciplina desse mês. Então eu gostaria de pedir para vocês que leiam com calma o material, assistam essas videoaulas e se cuidem, permaneçam em casa, tenham um excelente estudo e que essa disciplina possa acrescentar um pouco mais na formação de vocês, lembrando que essa área é uma área muito promissora dentro do campo de atuação da educação física. Foi um prazer e até a próxima.